Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17, ou melhor, a partir do versículo de número 12. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que amoestem os que vivem de forma desordenada. Console os desanimados. Amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Amém, amados? Os irmãos podem se assentar. Queridos, aqui nós temos, os conselhos finais de Paulo aos Tessalonicenses aqui nessa primeira carta. E entre tantos conselhos que ele dá aqui, que nós temos que aplicar nas nossas vidas, o versículo de número 17, ele chama muito a nossa atenção, né? Porque ele diz: orem sem cessar. E eu gostaria de iniciar essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Você tem orado? Mas seja sincero com você mesmo. Olha para dentro da sua vida, para dentro do seu coração. Será que realmente, irmãos, nós temos orado? Essa é uma questão, uma pergunta que somente você pode responder. Somente você e Deus sabe como está o teu devocional dentro de casa. Quando nós viemos ao culto, o pastor, ele sabe que a gente veio, não é? Se você veio ou não, o pastor está vendo, os irmãos estão vendo isso. Se você ora no meio dos seus familiares em casa, os seus parentes estão vendo que você está orando, e você está buscando a Deus ali. Mas se você ora em secreto ou não, é um assunto que somente você e Deus sabe. Às vezes nós queremos passar uma imagem que não existe, mas o mais importante é o secreto com Deus dentro do seu quarto. Irmãos, a vida moderna, ela tem roubado de nós a melhor parte. A correria do dia a dia vai ofuscando a nossa comunhão com Deus. Eu me lembro do texto que a Bíblia nos fala acerca de Marta e Maria, quando Jesus visita a casa de Marta e Maria, e Marta naquela correria toda, querendo servir bem o Senhor, não é? E isso aos nossos olhos é até bom, não é? Quando chega uma visita na sua casa, você quer servir bem aquela visita, e Marta então está correndo para lá e para cá, e então Jesus olha para ela: Marta, você está cansada, Marta, está afadigada, está ansiosa, está correndo, mas a sua irmã escolheu a melhor parte. E não só a melhor parte, mas esta parte não será tirada dela. Então, irmãos, quando nós olhamos para o panorama mundial, nós vemos que a vida de hoje, a correria, tudo muito rápido, tem roubado de nós a melhor parte. Nós vivemos dias de abundante profissão religiosa. Todo mundo tem um canal na internet. Todo mundo tem um ensino na internet. Você abre a internet, você tem ali 1 milhão de assuntos que você quiser.
mas nunca vivemos tempos tão ruins igual estamos vivendo hoje em relação à comunhão com Deus. Nós temos muitos lugares de culto. A prova disso é São Gonçalo, que tem o maior número de igrejas por metro quadrado. E por que a igreja não influencia hoje a sociedade da forma que deveria? Quando nós olhamos para a história, nós vemos homens que sozinhos influenciaram nações, influenciaram povos, mas eram dados à oração, gastavam seu tempo em oração. Hoje nós temos mais pessoas frequentando as igrejas do que qualquer outro tempo da história bíblica. Igrejas estão cheias, lotadas, mas o coração vazio de Deus. Por quê? Porque a vida atual tem nos roubado a melhor parte. E apesar disso tudo aqui que eu falei, dessa religião pública, dessa frequência que nós temos hoje, o que nós vemos? É um grande descaso com a oração particular. Um grande descaso com Mateus 6,6, quando a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai, que em secreto ele te escuta e ele vai te recompensar publicamente. Irmãos, Deus não se impressiona com necessidades, mas se impressiona com fé. A mão de Deus não se move devido às nossas necessidades, mas se move em relação à fé que você aplica nele. Quantas vezes Jesus falou: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, né? Quantas cidades Jesus passou e gostaria de ter feito muitas coisas, mas por falta de fé não foi feito. Então não são as necessidades que impressionam a Deus, mas uma fé genuína na presença dele. Quando nós olhamos para essa relação privada que a gente tem que ter com Deus, o que a gente aprende nisso tudo? Como é algo privado, como é algo escondido, nós somos tentados a negligenciar. Tentados a negligenciar. Por quê? Porque não tem ninguém vendo. Mas nós esquecemos que Deus, que tudo vê, conhece perfeitamente o coração de cada um de nós. Perdemos batalhas hoje porque não gastamos tempo em oração, irmãos. Isso acontece com todos nós. E quando nós olhamos então aqui para esse texto, Paulo diz assim: olha, ore sem cessar. É claro que o que Paulo está dizendo aqui não é para você passar 24 horas do seu dia orando, porque isso humanamente seria impossível. Mas o que Paulo está dizendo é que nós precisamos priorizar a oração nas diversas circunstâncias da nossa vida. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, o que nós aprendemos? Exatamente isso. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Sofreu como nós sofremos, passou por necessidades como nós passamos, mas a vida de oração de Jesus era impecável. Exemplo nós temos, basta seguirmos, basta renunciarmos um pouco tudo aquilo que nos atrapalha de orarmos. Mateus 14, 22 e 25 diz o seguinte: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. O que a gente aprende aqui? Jesus orava, mesmo quando as coisas iam bem. É uma coisa muito comum que acontece conosco. Nossa vida de oração, quando tudo está bem, é prejudicada. Quando tudo está normal, nós não temos o hábito de orar, o hábito de buscar a Deus. Nós negligenciamos isso tudo. Mas Jesus, mesmo quando as coisas iam bem, Jesus
orava. Essa ocasião aqui foi uma ocasião corriqueira no seu ministério. No dia a dia de trabalho, Jesus ele se retira para orar. Repare que o texto diz que ele pede os discípulos para entrarem no barco, ele despede as multidões, e o texto diz que ele vai orar e é chegada a tarde. Jesus, quando sobe ao monte para orar, a tarde ainda não tinha chegado, mas o texto continua dizendo que ele foi ter com os discípulos na quarta vigília da noite. Jesus ele se retira para orar, a tarde não tinha caído ainda, e a quarta vigília, que é de 3 horas às 6 da manhã, é quando Jesus ele volta. Estava tudo bem, mas Jesus ele se retirou para orar. Rotina de oração. Nós devemos pensar em oração, ter na nossa mente que é a responsabilidade nossa separarmos um tempo para oração, para buscarmos a Deus, assim como Jesus ele fazia. Pensa num tempo apropriado, porque se você deixar pela vida moderna, 24 horas é pouco para nós resolvermos os nossos problemas. Se dedique à oração independentemente das circunstâncias da sua vida. Está tudo bem, o emprego está legal, a despensa está cheia, a saúde está ok, mas não se esqueça de dobrar os seus joelhos e buscar a Deus mesmo assim. Estava tudo tranquilo e Jesus se retira para orar. Faz as contas, irmãos, quantas horas Jesus passou em oração? A primeira vigília da noite, ela começa às 18 horas, no pôr do sol, e vai até às 21. O texto diz que a tarde não tinha chegado ainda, e Jesus ele só volta lá para as 3 da manhã, 4 da manhã, quando ele vai se apresentar aos discípulos lá no meio do mar. Jesus ele passa mais de 5 horas retirado, 6 horas retirado, 7 horas retirado em oração. E às vezes nós queremos vitórias apenas com a oração de 5 minutos, quando a gente levanta ou quando a gente vai dormir. Isso não muda a nossa vida, irmãos. O que muda a nossa vida é uma vida mergulhada na presença de Deus em oração. A história bíblica mostra isso, que as grandes vitórias vieram de lágrimas em oração diante do Senhor. Mas isso precisa ser uma prática. Está tudo legal na sua vida? Ora, mesmo assim, como Jesus ele fez. Em Mateus 26, no versículo 36 ao 44, diz o seguinte: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se diante do seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a sua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados, e deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. O que a gente aprende com esse texto? Jesus orou quando as coisas não estavam bem. Mas aí a gente entende muito bem. Quando as coisas não estão bem, a gente corre para os pés do Senhor Jesus. Ele apresenta uma série de questões, mas é como eu falei no início, irmãos, Deus se impressiona com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por mais que tenhamos problemas, se nós não nos achegarmos ao Senhor com fé, não são as nossas necessidades que vão impressionar o Senhor, mas quando nós aplicamos fé nisso, aplicamos fé nas orações. Jesus não teve apenas bons momentos na sua vida. Jesus passou por momentos ruins, passou por lutas grandiosas,
E essa aqui foi a sua maior luta. Quando estava se aproximando o momento da crucificação, nós percebemos que Jesus ele se retira para orar, leva os discípulos com ele, mas os discípulos não foram capazes de velar nem apenas uma hora. Então ele diz, vigia. Vigia e ora. Para quê? Para não cair em tentação. E Jesus se derrama diante do Pai, nos ensinando uma dependência de Deus que deve ser colocada em prática, independentemente da situação que nós estivermos vivendo. A vida está difícil, dependa de Deus. Os problemas estão se avolumando, ore intensamente, busca o Senhor, mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando tudo está difícil. Jesus aqui demonstrou amor pelo Pai, quando ele vai buscar a Deus, nesse momento aqui de agonia. O texto diz que ele estava entristecido até a morte. Será que nós conseguimos perceber a agonia que o Senhor estava passando ali naquele momento, diante da crucificação? Isso demonstra que Deus está interessado nas nossas orações. Ele era Deus. Não havia necessidade aos olhos humanos dele estar orando. Mas mesmo assim Jesus demonstrou que, sendo homem, ele orava e buscava a Deus nas situações mais difíceis. Então, quando a situação estiver ruim, busque também a Deus. Está tudo bem? Busque. Está ruim? Busque ao Senhor da mesma forma, com a mesma intensidade. Lucas 22, versículo 39 em diante, é o mesmo texto, que nós lemos, que fala que Jesus, aqui eu li Mateus, Mateus, em Lucas ele também fala acerca desse mesmo texto, e nós aprendemos uma outra coisa aqui, que Jesus, ele coloca a vontade de Deus acima da dele. Se possível for, passa de mim esse cálice, se possível for. Mas era a vontade de Deus que Jesus passasse por aquilo ali. Então nós aprendemos que Jesus também orou, colocando a vontade de Deus acima da dele. Irmãos, às vezes nós nos ajoelhamos para orar e nos esquecemos que a vontade de Deus é soberana. Nós queremos apenas que a nossa vontade seja feita diante daquilo que nós estamos vivendo. Esse aqui é um grande ensino. Por quê? Porque os homens malignos em nosso tempo têm nos ensinado coisas diferentes. Tem ensinado ao ser humano a determinar a Deus aquilo que ele tem que fazer, a determinar em orações aquilo que você quer, deixando a vontade de Deus de lado, como se isso valesse alguma coisa. Mas o que vale é a vontade soberana de Deus. Nas suas orações, sempre termine a sua oração deixando a vontade de Deus soberana agir. Deixa a vontade de Deus agir. Ora em submissão. Expõe a sua dor para o Senhor. Se prostra diante dele. Mas deixa a vontade soberana dele. Porque às vezes Deus quer nos ensinar na dificuldade. Às vezes através da dificuldade Deus quer nos elevar a um degrau. Às vezes através da dificuldade Deus quer abençoar alguém. E às vezes nós não enxergamos isso com os olhos humanos. Mas nós temos a certeza de que todas as coisas concorrem para o nosso bem. Quando nós entendemos que a vontade do Senhor é soberana. Jesus aqui ele ensina que nós devemos confiar na direção do Pai. Quando as coisas saem do nosso controle, o ser humano se desespera. Mas nós temos a certeza que a nossa vida está na mão de Deus, então confia nele. Ora, entrega na mão do Senhor e confia. Deixa Deus agir, espera Deus agir. Então nós temos exemplos em Cristo para todas as circunstâncias da vida. Nós aprendemos com Jesus também que ele orou antes de decisões importantes. E nós oramos? Será que nós oramos diante de decisões importantes da nossa vida?
Quando nós vamos tomar decisões que vão impactar diretamente a nossa vida, será que nós queremos saber qual é a vontade de Deus? O que Deus ele tem a falar em relação a isso? Olha o que diz Lucas 6, versículo 12 e 13. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Jesus ele passa uma noite inteira em oração, antes de escolher os discípulos. Jesus passou uma noite inteira em oração, antes de fazer escolhas importantes decisões que, se forem tomadas de forma errônea, podem impactar diretamente a sua vida e a vida de quem está próximo a você, a vida de uma sociedade. Então nós não podemos tomar decisões alguma sem antes colocar em oração diante de Deus. Essa atitude de Jesus aqui nos chama muito a atenção, porque ele não fez uma oração de 5 minutos apenas. Ele passou uma noite inteira em clamor, uma noite inteira se derramando diante do Pai, para aí sim escolher, de acordo com a vontade de Deus, os discípulos. Jesus nos ensina que decisões importantes devem ser colocadas sim diante de Deus em oração. Então, antes de você tomar qualquer tipo de decisão na sua vida, ore a Deus primeiro, que com certeza Ele vai te dar a direção. Com certeza Ele não vai te deixar cego na caminhada. Ele vai te dar uma direção, Ele vai trazer uma palavra ao teu coração. Mas para isso precisa estar em comunhão com Ele, entendendo a voz do Espírito Santo. Às vezes o Espírito fala conosco e a gente não consegue compreender o que o Espírito traz às nossas vidas. Para isso, nós precisamos ter a sensibilidade à voz de Deus. E de que forma que a gente consegue? Orando, buscando, priorizando a oração. Se nós não priorizarmos, a carne sempre vai escolher o outro lado. Não é? O que ele mesmo disse? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, o espírito quer toda hora estar em contato com Deus, mas a carne não. A carne pede descanso, né? A carne sempre vai fraquejar. E se nós alimentarmos então esses desejos, aí a coisa pior fica. Então a oração, ela precisa ser priorizada. Nós precisamos ter prazer em estar com Deus, em conversar com Deus. Por mais que você não tenha que pedir nada ao Senhor, converse com Deus, abra o teu coração para Deus. Nós precisamos deixar de lado a mania de se aproximar de Deus apenas para pedir. Mas por que não se aproximar para adorar? Por que não se aproximar apenas para agradecer? Porque sempre tem que ser uma lista de pedidos, irmãos. Porque nós temos o hábito de nos aproximar de Deus apenas quando as coisas estão ruins. Nós não nos lembramos de orar quando tudo vai bem, mas Jesus mostrou que é possível você buscar a Deus quando tudo vai bem. Aprendemos com Jesus que ao invés de murmurar, nós devemos orar. Mateus 14:19, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes às multidões. Em uma ocasião dessa aqui, Jesus estava realizando aí o seu ministério, a multidão chega para ouvir os ensinamentos, o tempo foi passando, não tinha nada para eles comerem ali, e o que os discípulos fazem? Despede essa multidão, para que eles vão a algum lugar e comprem alguma coisa. Jesus então diz o que para eles? Dai-vos de comer. Jesus está mostrando aqui, que ao invés de nós murmurarmos, nós temos que apresentar a Deus essas dificuldades, as nossas dificuldades. Qualquer um nessa circunstância aqui, começaria a murmurar.
Mas o que ele faz? Ele pede todo mundo para sentar. A única coisa que tinha era pão e peixe. Ele ergue aos céus, ora, entrega a Deus e a solução do problema ela vem. Quando nós fechamos a boca, irmãos, à murmuração e abrimos o coração à oração, a resposta do Senhor vem. O povo peregrinou no deserto devido à oração, à murmuração. Quantas pessoas perdem simplesmente por murmurar? É inerente da carne humana, do ser humano, reclamar de tudo, mesmo quando as coisas estão boas, mesmo quando tudo está bem. Nós arrumamos motivos para reclamar, para murmurar, mas não é isso que vemos no exemplo de Jesus aqui. Nós vemos que Jesus, ele mantém a calma e apresenta a Deus em oração, ao invés de murmurar. Qualquer um de nós ficaria meio perdido diante dessa situação aqui, e certamente nós iríamos murmurar por causa desse problemão, mas Jesus mostra o diferente. O que Jesus nos mostra? Que o caminho é a oração a Deus, e é muito mais proveitoso você orar do que você murmurar. É muito mais proveitoso você olhar para o céu, clamar a Deus, do que você colocar apenas os seus olhos na terra, no problema, e começar a reclamar de tudo. Porque quando nós reclamamos, irmãos, nós estamos dizendo para Deus que não confiamos nele, não confiamos na direção, não confiamos na provisão. Então não deixe os seus problemas transformarem o seu coração em um coração murmurador. Para finalizar essa mensagem, nós vamos estar lendo Lucas 18, uma parábola que Jesus ele contou acerca da oração. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite? Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando nós olhamos para essa parábola aqui que Jesus ele conta, nós vemos que o juiz não temia Deus. Era um injusto juiz. E mesmo assim, ele fez justiça com aquela mulher, de tanto ela bater na porta, de tanto ela insistir. Irmãos, e Deus que é justo, se nós clamarmos dia e noite, Ele atenderá o nosso clamor. Ele fará justiça aos escolhidos. O problema é que nós não clamamos de dia e de noite. O problema é que nós negligenciamos a oração. Nós não somos dados à oração. E é por isso que nós não vemos a igreja se projetar nos dias de hoje. Nós temos de tudo dentro das igrejas: volume, pessoas, pompa. Mas e a usina de oração? E o clamor? Quando nós olhamos para os 4 evangelistas, nós vemos o seguinte: Mateus ele registra 9 passagens mostrando que a oração de Jesus. Marcos registra 8, Lucas registra 13, João registra 5 passagens. São 35 referências que mostram a vida de oração de Jesus. Se nós seguirmos o exemplo de Jesus, irmãos, nós vamos ter uma vida plena no Espírito Santo. Basta aplicarmos a oração. Se aplica a oração, não aquela que todo mundo está vendo, mas quando você fechar a porta do teu quarto, clame ao Senhor. Não precisa ninguém estar vendo. Abra o teu coração para Deus.
É como eu falei no início, a correria do dia a dia está matando a nossa vida de oração. Nós arrumamos tempo para tudo, menos para a oração, menos para estar com Deus. Quando a igreja atual começar a se aplicar à oração, nós verdadeiramente veremos a mão de Deus agindo em nosso favor de forma poderosa. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Orem sem cessar. Tenha prazer na oração. Separe tempo de oração para você clamar a Deus. Não se esqueça disso, nós precisamos disso. Nós necessitamos disso. A igreja precisa. Se tudo estiver legal na sua vida, mesmo assim, ore por alguém que esteja precisando. Cubra o ministério de oração. Ore pela igreja, ore pelos pastores, ore pelos missionários. Motivos nós temos de sobra, irmãos, para orar. E o Espírito Santo traz ao nosso coração esses motivos. Quantas vezes nós estamos orando e vem o nome de uma pessoa na nossa mente, ore por ela. Você não sabe o que está acontecendo, mas o Espírito Santo está te levando a orar por aquela pessoa, a orar por uma circunstância, ainda que você não esteja entendendo nada. Se aplique à oração. Das 24 horas do dia, separe um tempo de oração. Um tempo excelente. Um tempo que vai te levar à presença de Deus. Quantos homens na história bíblica começavam um dia orando para que os afazeres do dia fossem conseguidos com excelência? Mas a correria às vezes nos leva a pular da cama, sem ao menos ajoelharmos e agradecermos a Deus pelo fôlego de vida. E acontece com todo mundo, com todo mundo. Então priorize Mateus 6,6. O segredo já foi exposto para nós. Está tudo aqui na Bíblia. A vida de oração de Jesus, os homens que oravam, circunstâncias que foram mudadas devido à oração. O rei Ezequias, por exemplo, iria morrer, orou, Deus acrescenta mais 15 anos de vida. E tantas outras circunstâncias que foram mudadas por causa do poder da oração. Os homens de Deus aprisionados, a igreja orando. Deus envia um anjo, estremece tudo, abre o cárcere, os homens saem. Está escrito, irmãos, para nós vermos que a arma nós já temos em nossas mãos. Mas não adianta nada nós termos à disposição uma arma tão poderosa se nós não soubermos usar. E para que você use, para que você fique bom nisso, é preciso praticar. Então ore, pratique, ore sem cessar, persevere, bata na porta do juiz, apresente as suas causas, apresente a causa do seu vizinho, da sua família, enfim. Tantas causas, tantos motivos de oração, porque nós não podemos, em meio a isso tudo, negligenciarmos o tempo que nós precisamos com Deus. Pastor, quanto tempo? É você que vai decidir o tempo que você quer passar com o Senhor. É você que vai decidir. Mas a recomendação de Deus aos nossos corações é que nós devemos orar sempre e nunca desfalecer. Nunca desfalecer. Feche seus olhos comigo e olhe para dentro do teu coração e responda para você mesmo a pergunta que eu fiz lá no início. Você tem orado? Você tem gastado tempo com Deus em oração? Ou será que você pensa que o Senhor é como uma máquina de Coca-Cola que você bota um dinheiro e sai lá um refrigerante? O que vai mexer com a mão de Deus é a sua fé, porque sem ela é impossível agradar a Deus. Às vezes nos aproximamos de Deus, irmãos, mas não acreditamos. Não acreditamos. E no entanto, Hebreus vai dizer que todo aquele que se aproxima de Deus
tem que acreditar que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então busque a Deus com afinco, com prazer, colocando emoção nas suas orações, gastando tempo com Deus, investindo tempo em Deus, porque nós vamos colher frutos que vão glorificar o nome do Senhor dessa forma. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, Pai, abrindo o nosso coração, Senhor, para Ti reconhecer